Olá, meus amigos, sou o professor César Bodão, mais um tópico aqui sobre conhecimentos pedagógicos. Falaremos agora sobre competências do conselho escolar, do conselho de classe e do conselho deliberativo, né? Conselho deliberativo é o conselho escolar e o conselho de classe. Qual a competência de cada um, tá? O que é o conselho deliberativo? Pensem bem, quando nós passamos pela 9394/96, a nossa última NDB, que substituiu a 5692 de 1971, nós substituímos uma NDB formada lá na década de 70 no regime militar por uma mais atual, mais moderna. E esta mais moderna prescrevia uma perspectiva diferente de gestão na escola. Enquanto antigamente, isso é uma tônica que você não pode esquecer, antigamente você tinha, ou nós tínhamos, uma escola em que o diretor era indicado pelo governo, o diretor era um representante não da comunidade escolar, o diretor era um representante do governo. O diretor comia na mão do governo, tá? Então o que acontecia? O diretor era indicado pelo governador e respondia ao governador pela escola, tá? Então tudo que acontecia na escola era o diretor que respondia para o governador, correto? O que acontecia então é que o diretor não tinha necessariamente um compromisso com a comunidade escolar, ele tinha um compromisso com o governador, com o prefeito, se fosse uma escola municipal, certo? Então, numa eleição, por exemplo, você já pode imaginar a pressão que os servidores sentiam, né? Principalmente os servidores que não eram concursados, a pressão que se fazia para que aquelas pessoas votassem em determinados candidatos do governador, ou no próprio governador, ou no próprio prefeito, certo? Uma outra questão dizia respeito a como funcionavam os recursos. Os recursos eram enviados para a escola e com fins determinados. Quem determinava era o diretor. Com a 9394, o que aconteceu foi a instituição do que nós chamamos de gestão democrática. E a gestão democrática, ela instituiu o chamado regime de representação. Então, o regime de representação fazia com que o diretor da escola não fosse mais um administrador, ele seria um gestor. Gestor era representante não mais do governador ou do prefeito, ele era representante da comunidade, ele teria que ser então eleito pela comunidade. Então, a administração passou a ser mais ou menos parecida com a administração municipal, estadual e federal. Então passou a ser administração federal, eu tenho o presidente, os deputados e os senadores. O presidente executa, os legisladores fazem a lei, tá? E eles são representantes do povo. No Estado é a mesma coisa, o governador é o executivo, os deputados são representantes da população que fazem as leis para atingir, as leis que a população necessita para atingir determinados objetivos que a população precisa, tá? E assim são os vereadores no município. E na escola não é diferente. O diretor é eleito, há um conselho deliberativo, que é isso que nós vamos falar agora, que vai gerir juntamente os recursos, vai administrar essas coisas, vai tomar as decisões que a comunidade escolar tem como demanda para aquela unidade de escola. Então, a comunidade tem uma certa necessidade, vai falar para o conselho vai pegar e vai gerir juntamente com a gestão os recursos. Então, funciona assim, o diretor é uma espécie de executivo, o conselho seria o legislativo e a população, a comunidade, é a população que vai necessitar de que aquela escola funcione daquela maneira, tá? Então, vejam bem, presta atenção, ó, a Lei 7.040 de 1998, 2 anos após a promulgação da 9394, que foi em 96, estabeleceu a gestão democrática no sistema de ensino e instituiu o quê? Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar. Então, portanto, não esqueçam esta sigla, CDCE, Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar.
na forma, composição e outras providências que lhe regem juridicamente. Então, essa lei aqui é que institucionalizou o Conselho Deliberativo Escolar, da comunidade escolar. Portanto, são obrigatórios presta atenção, para a sua criação e funcionamento em todas as escolas estaduais. Em todas as escolas do Estado, você tem que ter o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar. Tá? Em todas, em todas. Por quê? Porque é ele que vai deliberar sobre as ações a serem tomadas na escola. Tudo bem? Então, o que é o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar? O Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar, o CDCE, é um órgão de representação da comunidade escolar. Então, meus amigos e minhas amigas, a escola está colocada numa determinada comunidade. Tá? Então, esta comunidade necessita não só da educação formal dos alunos, mas ela necessita que a escola também proporcione pessoas que vão pensar em possibilidades de melhorar a vida das pessoas que moram nesta determinada comunidade. Certo? E para isso, ela tem determinadas demandas que podem sim, juntamente com o conteúdo formal, serem discutidas na escola, serem colocadas na escola. Ela vai para dentro da escola, através dos seus representantes, então a escola coloca no Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar os representantes, que devem ser de segmentos dos professores, do diretor, que é um membro nato da comunidade, do conselho, representante dos alunos, ou seja, todo o conjunto de pessoas que fazem parte daquela comunidade para ter os seus representantes ali. Porque não tem como a comunidade sempre, tá? Vai ter, obviamente, momentos em que vou fazer uma assembleia com a comunidade. Mas, normalmente, quem toma as decisões é o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar. Tá? Então, olha lá. Trata-se de uma instância colegiada. Grupo de pessoas. Não é uma pessoa, não é o diretor, não é o coordenador. É um grupo. Que deve ser composta por representantes dos segmentos da comunidade escolar. E constitui-se de discussão de caráter consultivo, deliberativo e mobilizador. Presta atenção, caráter consultivo. Então, preciso fazer a quadra. O que é que eu faço? Vamos ao conselho e vamos verificar se isso realmente é necessário. O conselho vai ser consultado. Se ele for consultado e ele deliberar que sim, aí nós vamos ver o que nós podemos fazer para conseguir dinheiro, para conseguir verbas para a construção da nossa quadra. Portanto, o Conselho tem um papel fundamental quando nós falamos de deliberação na escola, quando nós falamos de tomada de decisão na escola. O papel é fundamental. Sem o Conselho Deliberativo, a decisão recai somente sobre uma pessoa, tá? Agora, prestem atenção. Um conselho frágil, uma escola que tem um conselho de araque, uma escola que tem um conselho que não tem como princípio a questão democrática, primeiro, não vai ter todos os representantes dos segmentos da comunidade, tá? Então tem escola que odeia colocar aluno. Tem escola que odeia colocar, por exemplo, representantes da comunidade. Sabe o que fala? Nós não conseguimos nenhum representante, portanto não tem. Tá? Então, quando acontece isso, há uma fragilidade. E quando há uma fragilidade, adivinha, acontece a mesma coisa das administrações públicas que nós falamos agora. Prefeitura, Estado, etc. Tá? Há desvios, superfaturamentos. Tá? É claro que o mecanismo de controle da escola é muito mais rígido do que essas outras instâncias. Mas, se não houver uma fiscalização, e quem fiscaliza é o conselho, diretor, coordenador, deita e rola. Deita e rola. Tá? Então, há sim que se preocupar com isso. Veja, é uma instância, então, colegiada, que tem caráter de discussão, de consulta, caráter deliberativo e mobilizador.
tá? Então eu consulto, delibero e mobilizo para conseguir determinadas coisas. É claro que existem fatos mais fáceis e coisas mais difíceis que podem ser feitas, mas é desta maneira, tá? Bom, vamos lá. O Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar, o CDCE, deve ser o espaço onde se discute as questões educativas em seus desdobramentos na prática político-pedagógica da escola. Isso envolve, obviamente, também as questões financeiras. Nesse sentido, o CDCE tem as seguintes funções. Presta atenção que isso sim você precisa saber. As seguintes funções. Nós já falamos lá, agora vamos desdobrar. Função primeira, a função deliberativa. Ó, tá? Função deliberativa. Quando decidem sobre o projeto político-pedagógico, tá? Por quê? O projeto político-pedagógico deve sim ser discutido pela comunidade escolar, porque é ali que estão as necessidades da comunidade. É ali que estão as demandas que vão ser tratadas na escola pela parte docente. Quais são os projetos, quais são as necessidades, quais são o que a comunidade precisa, o que a comunidade tem mais necessidade. Vou dar um exemplo. Em muitas comunidades há o problema da gravidez na adolescência. Então esse é um tema que pode ser colocado, que pode ser discutido, que vai ser levantado no Conselho Deliberativo e que vai ser, olha, isso é preciso, isso é necessário colocar isso lá no plano político-pedagógico, no projeto político-pedagógico, para que seja discutido, né, como tema transversal nas aulas, para que esse problema, que é a gravidez na adolescência, seja sanado com campanhas de prevenção, etc. Tá? Esse é um problema das drogas, problema da violência, como acabar com a violência, ou como diminuir a violência, ou como sanar, quais são as coisas que nós podemos discutir na escola para falar sobre a violência, ou sobre a dengue, ou sobre higiene, ou sobre conhecimentos básicos sobre cidadania. Tudo isso pode ser tratado na escola. Ok? O próprio regimento escolar. Então, as questões deliberativas podem ser sobre o PPP, regimento escolar, dentre outros assuntos da escola. Aprova encaminhamentos de problemas, garante a elaboração de normas internas e o cumprimento de normas do sistema. Ou seja, toda a vida da escola é discutida no Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar. E esse é um primeiro item que é a função. A função é de deliberar. Tá bom? Depois, função consultiva, quando tem um caráter de assessoramento, tá? Então, a escola quer fazer determinadas coisas. Quem que ela vai consultar? Ela vai consultar a comunidade. E a comunidade é representada por quem? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um grande convite para você, você que vai prestar o concurso da Secretaria de Estado de Educação da Paraíba 2017. Nós aqui do Lá Concurso, nós preparamos um super curso online, um curso online com quase 100 videoaulas por apenas 10 parcelinhas de R$20, o melhor custo-benefício do mercado. E com a qualidade desse professor que você acabou de assistir essa pequena aula aí, um trecho de uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade dos nossos professores aqui do Lá Concursos. Valeu, galera! Então, espero vocês. Já ia esquecendo, se você deseja esse material de apoio do professor dessa videoaula, clica aqui embaixo, nós temos um link que você pode fazer o download desse material gratuitamente no site do Lá Concursos. Bacana, pessoal? Então, espero vocês no nosso grande curso do Personal Coach, Lá Concurso, Secretaria de Estado de Educação da Paraíba, cargo de professor 2017. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau! Clique lá.